Os Estados Unidos pelo bloqueio imposto a navios petroleiros na Venezuela, no Caribe. O Ministério Russo das Relações Exteriores comparou a medida dos americanos à pirataria. Priscila Yazbek é quem chega com os detalhes ao vivo para a gente. Priscila, bem-vinda de volta. Conta para a gente como é que foi vista aí essa manifestação de Moscou a respeito das tensões entre Washington e Caracas, que a gente vê que seguem aí fortes ao longo desse fim de ano. Bem-vinda de volta. Exatamente, Clarissa. Bom dia mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. O que aconteceu nessa semana foram algumas manifestações, até por causa do Conselho de Segurança da ONU, de outros países em relação a essa tensão, mostrando, inclusive, que essa situação está extrapolando a relação entre Estados Unidos e Venezuela e também trazendo manifestações por parte de grandes potências, como é o caso da Rússia e também da China, que chegou a se manifestar também recentemente. Então, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse nessa quinta-feira, por meio da sua porta-voz, que a Rússia está testemunhando a completa ilegalidade no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade de outras pessoas, a pirataria e o banditismo estão sendo revividos. Também disse que espera-se que o pragmatismo e a racionalidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitam que sejam encontradas soluções aceitáveis para as partes dentro da estrutura das normas legais internacionais. E a porta-voz também disse que os russos confirmam o apoio aos esforços do governo de Nicolás Maduro para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro do seu país. Então, foram as palavras da porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia nesta quinta-feira, se manifestando sobre o bloqueio que foi anunciado pelos Estados Unidos na semana passada a petroleiros sancionados e que basicamente agora só permite que naveguem livremente os petroleiros que são ligados à americana Chevron. Já foram interceptados 2 navios, um deles, inclusive, que estava em direção à China, de uma empresa com base em Hong Kong. Inclusive, esse navio que foi interceptado foi, segundo consultorias independentes de energia, não seria exatamente um navio sancionado, seria um navio que estaria com destino à Ásia, dessa empresa de Hong Kong. Portanto, foi uma interceptação ainda mais questionada e os Estados Unidos estariam perseguindo também um terceiro navio. E isso faz parte da pressão dos Estados Unidos para tentar fazer uma mudança de regime, levar uma mudança de regime na Venezuela, já que com a mobilização militar, com a mobilização de 12 navios de guerra, o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, também 15 mil militares, com diversas ameaças, com os ataques a embarcações que já deixaram 105 mortos, tudo isso não foi suficiente para levar uma mudança de regime na Venezuela, como era esperado por Donald Trump, isso segundo análises de vários especialistas aqui que dizem que Donald Trump acreditava e tinha sido até assessorado por pessoas próximas que essa pressão militar poderia levar à derrubada do regime de Nicolás Maduro. E agora o governo Trump tenta partir para essa pressão econômica, fazendo esse cerco a esses petroleiros e também apreendendo esse petróleo. Inclusive, Donald Trump foi questionado sobre qual seria o destino do petróleo apreendido nesses navios e ele falou que os Estados Unidos iriam estudar e que poderiam ficar com esse petróleo. Falou até sobre como esse petróleo poderia ajudar a manter e a complementar a base de energia aqui dos Estados Unidos. Então, cada vez mais, Donald Trump também revela que os seus objetivos com essa pressão não são apenas combater o narcotráfico, como ele vinha falando anteriormente. Ele também foi questionado nessa semana se o objetivo dele com toda essa pressão seria a saída de Nicolás Maduro do poder, e ele não negou esse questionamento, essa pergunta que foi feita por um jornalista. Portanto, Donald Trump deixando claro que, de fato, gostaria de uma saída de Nicolás Maduro do poder. Ele que, inclusive, segundo informações apuradas pela CNN, junto com os seus auxiliares, já vem conversando com opositores na Venezuela para definir o que seria um dia seguinte após uma eventual saída de Nicolás Maduro. Lembrando, né, só para finalizar, Clarissa, que não é só a Rússia que se manifestou, a China também nessa semana, durante a Assembleia Geral da ONU, pediu contenção, pediu que os Estados Unidos respeitem o direito internacional e cessem esse bloqueio aos petroleiros, assim como o Brasil e como outros países também
que se manifestaram durante a reunião do Conselho de Segurança. Eu volto com você. Obrigada.